Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Bora falar mais uma vez do nosso estudo de mercado, né? Onde a gente vai estar aí mostrando quais foram as movimentações do preço. Os nossos estudos aí, quem seguiu soube aproveitar e fazer aí bons trades. Inclusive eu estava olhando agora no final do dia, ele acabou dando um outro trade fantástico depois que ele chegou na nossa região, né? E é isso que eu falo para vocês. O pessoal tem que estar sempre atento aí às movimentações. Por quê? Porque a gente vai operar sempre visando pegar o stop da galera. Né? Quem está pensando ao contrário, quem está apostando em rompimento, é esse movimento que a gente quer pegar, é esse trade que a gente vai fazer. Tá? Antes eu queria só pedir, como de costume aí, para vocês não se esquecerem, né, galera? Dá aquele like, compartilha o vídeo aí, se inscreve no canal, que isso ajuda a fortalecer cada vez mais. E com isso, a gente vai estar aí trazendo conteúdos cada vez melhores. Lembrando que hoje teve nossa live, amanhã tem de novo, né? Hoje a live foi excepcional por conta da que eu não consegui fazer amanhã. Amanhã voltamos ao nosso dia normal, 9h30 da manhã. Espero vocês aqui no YouTube para que a gente possa fazer aí a nossa live operando ao vivo e mostrando como que é o nosso operacional, tá? Bora falar um pouco aqui do gráfico, o que que aconteceu hoje, né? Conforme eu mostrei para vocês, a gente tinha aqui esse fundo, né, deixado ontem, e tinha marcado esse choque. E eu tinha falado para a galera que a partir do momento que o preço rompe esse choque aqui, ele tende a ir buscar a região de order block, né? Então aí é questão do quê? Da gente ficar atento, porque o preço voltou, no que ele voltou aqui, deu oportunidade de compra até a região do order block, e depois aí quando ele chega no alvo, aí é a entrada de venda, né? Que aí é zone to zone, porque ele vem para romper. Se ele não consegue romper, você já caiu fora do trade, já teve um trade aí, ó, fantástico, né? Só para a gente olhar aqui mais ou menos o que foi esse trade aqui para quem pegou. Stop de 200 pontos aí. Na verdade não, né? Porque na verdade esse trade aqui é o da entrada no 50%. Apesar de ele não ter beliscado 50%, então a entrada dele se deveria aqui mesmo. Mas de qualquer forma aí, ó, 180 pontos de stop, e o alvo dele foi lá 1.130 pontos, um trade de 6 para 1, né? Aqui mostrar para vocês quais foram os trades que eu fiz hoje. Deixa eu botar aqui no minuto que fica mais fácil da gente olhar. A gente erra, né, também. A gente erra não, o mercado faz as coisas que a gente espera e depois a gente acaba aí fazendo o trade e batendo meta. Então o que aconteceu hoje aqui no trade? Hoje, quando o preço abriu, já fazendo choque aqui, né? O preço abriu fazendo choque aqui e segurou nessa região aqui. Tanto que vocês veem que eu marquei aqui, ó, eu marquei até essa região de liquidez aqui. E aí o preço deu essa subida e voltou. No que ele voltou aqui nessa zona e fez esse swapzinho... Opa! Errei o botão. Desculpa. Ele fez esse swapzinho aqui, ó. Violando essa zona de liquidez. Eu entrei comprado. E acabei tomando stop aqui. Né? O nosso famoso stop que deu aí o stop de 150 pontos. Depois disso, quando o preço me estopou ali, né? E aí esse trade aqui cai fora, o que aconteceu? Eu resolvi entrar de novo no trade, porque ele veio testar esse order block. Aí eu entrei aqui foi no 50% aqui do order block, com o stop logo abaixo. Tá, os mesmos 150 pontos. Eu já estava devendo, fui mexer sem querer aqui. Eu já estava devendo o stopzinho anterior, né? E aí entrei nesse trade, que entrei com um contrato só. Peguei a entrada aqui, no que ele esticou, eu protegi aqui. Que dava o quê? Dava 50 pontos acima do meu break-even. Então eu recuperava o stopzinho e deixava o trade ir. Só que aconteceu, ele voltou a mitigar de novo essa região aqui, me tirou do trade,
mas acabei ficando positivo, tá? Depois disso, aí eu esperei, eu não entrei de novo nesse trade aqui, porque aí são 3 trades na sequência, ainda mais que ele fez um topo mais baixo. Aí eu resolvi não arriscar, tá? Aí eu resolvi não arriscar. E aí, onde que foi o meu trade, na verdade? Aí eu acompanhei o gráfico. Ele fez essa consolidação aqui, né? Aí quando ele rompeu esse topo e aí fez de novo um choque aqui, não chegando no order block, foi aí que eu fiz a minha entrada na volta. E aí foi o trade que eu fiz. E aí eu entrei com 2 contratos, bati minha meta, né? Na verdade eu bati a meta, mas eu entrei com 2 contratos. Eu saí com um contrato aqui e o outro contrato eu tava ali no alvo, até o alvo era os 50%, mas quando ele beirou aqui e voltou, eu zerei o trade aqui. Aí acabou dando a minha meta, acabei depois saí, não voltei mais e fui abrir o gráfico agora à tarde. Então esses foram os trades de hoje. Um stop, uma operação curta que recuperou o stop e depois a operação que foi no alvo. E aí eu acabei não entrando nesse trade aqui porque era do almoço, era a hora do almoço, mas a entrada nele se deu aqui, ó. Quem prestou atenção, olha só, nós tivemos aqui o order block, o order blockzinho, vou colocar aqui OB1, que é o order block do 1 minuto. O preço ele fez topo, fez fundo, fez um topo e fez um fundo mais baixo. A volta aqui, entrada no 50%, stop logo acima e o alvo era lá embaixo. Esse aqui foi o trade que era para ter pego, né? Quem estava esperando aí, eu estava esperando ele mais cedo, mas ele foi acabar acontecendo na hora do almoço e depois ainda teve outra confirmação. Quem não quis arriscar pegar esse trade aqui, depois a gente teve a confirmação aqui, ó, no 50% desse candle, que foi o imbalance que deixou aqui. Aí a entrada aqui, stop logo atrás, e aí o preço foi embora. Porque aí era trade de zone to zone. Ele chegou no order block do 15 minutos e foi tentar seguir o movimento de baixa. Tá? Então esse aí que foi o trade do dia, para quem conseguiu e quem pegou, né? Que foi aí um trade que pagou no 50% aqui, stop logo acima, stop de 120 pontos. E pegou um alvo aí de pelo menos 1.155 pontos. Trade de quase 10 para 1. Esse aí era o trade do dia que quem esperou e teve paciência foi buscar. Dava até para ter alongado mais, tá? Esse trade aqui era um trade que dava para ter levado até a mínima do dia. Por quê? Porque é os 50% do order block. Um trade de 1.300 pontos, tá? Esse aqui foi um tradezinho barbada. E depois, no final do dia, ele acabou dando um outro trade aqui, ó. Onde ele fez o fundo e o topo, acabou fazendo um choque, não rompeu o fundo, rompeu o topo de novo, né? Voltou na região do fundo, marcou order block, entrada, stop abaixo, 150 pontos, e o alvo era pelo menos order block de cima, mais um trade de praticamente aí 6 para 1, aproveitando essa subida, visto que o preço falhou, né, pessoal? Isso que o preço falhou. Então a gente tinha uma oportunidade de zone to zone, visto que essa região de baixo aqui é um order block dos 60 minutos, então é uma região que tem muita força e o preço provavelmente não iria passar aí de primeira. Esses foram os trades de hoje. Bora falar então para amanhã aqui que a gente tem. Vamos desmarcar esses order blocks pequenos, que se a gente faz atualização, essas regiões também caem, porque aqui nós temos ela aqui, ó, né? Caso o preço venha,
Nós temos aqui um grande imbalance que ficou, que é uma região importante que vocês têm que ter atenção. Isso aqui a gente já deixa marcado. Ó. Imbalance do 1 minuto, que é o nosso Fair Value Gap. Tá? E aí, o que a gente tem nos 5 minutos? 5 minutos a gente tem o preço consolidado, né, nessa região. A gente pode até fazer o seguinte, ó, filtrar esse order block do 15 minutos para esse topo, tá? Mas ficar esperto porque é um order block que já foi testado. Então ele corre, como ele falhou o fundo, ele pode acontecer de ser rompido para buscar os próximos níveis aqui de cima, que são aqueles que a gente deixou marcado de ontem, né? Os nossos order blocks filtrados, né? Então aqui o que a gente tem? A gente tem aqui essa região, esse cara aqui é o fundo de continuidade, tá? Que o preço precisa passar dele aqui para testar as outras zonas. É só o preço passando aqui que ele vai testar lá esse order block. Esse aqui que é o order block dos 60 lá de baixo, tá? Aqui nós temos aqui o texto, só deixa eu colocar em escuro. Era isso, tá? Então aqui nós temos o fundo de continuidade. Aqui tem que tomar tem que ter atenção com o seguinte, tá, galera? A gente tem esse Fair Value Gap aqui, só que para esse preço vir buscar essa região, o interessante é que ele abrisse aqui para cima, tá? E aí ele volta no Fair Value Gap para nos dar o alvo até lá em cima, até no outro ponto. Enquanto ele tiver aqui embaixo, tá? A gente tem, se ele abrir amanhã aqui embaixo, a gente tem que tomar cuidado, tá? Até assim, ó, tem esse Fair Value Gap, mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou deixar ele marcado. Eu vou deixar marcado esse outro order block aqui do 15 minutos, tá? Que esse cara aqui ele pode ser que venha, vamos deixar marcado como do 5 aqui para ele ficar mais clarinho. Aqui. Tá, deixar ele mais clarinho, e vocês sabem que tem um Fair Value Gap antes. Então, só como o order block está depois, né, a gente fica esperto e aguarda aí. E fora isso, o preço está consolidado. Para ele dar continuidade, ele tem que romper aqui, aí a gente espera a volta para subir. Se ele abrir aqui embaixo, a gente vai esperar pelas movimentações. Deixa eu só fazer o desenho certinho aqui, né? Se ele abrir aqui embaixo, a gente vai esperar as movimentações. Opa. Né? Aqui. E caso ele rompa, aí sim a gente espera a movimentação aqui no Fair Value, no Order Block, para buscar as operações de topo, tá? Então essa é a operação de subida do preço. Feito, galera. Então bora falar do dólar. O dólar ele ficou hoje meio consolidado, né? Ele abriu dentro dessa zona aqui e acabou trabalhando o tempo todo dentro dela. Teve quem aproveitou essa zona de liquidez aqui, pegou um trade de compra aqui, deu uma esticada boa até os 50% do outro candle, que esse aqui foi um trade válido e foi um trade bem interessante. Teve gente na sala que pegou essa compra aí, né? Aproveitou essa zona de liquidez aqui, ó, essa captura de liquidez, e poderia ter pego esse trade aí, que era um trade válido, tá? Com compra com stop abaixo da mínima, deu aí o stop de 8 pontos, e o alvo dele era 50% daquele candle de abertura. Tá, aqui é o que? O 50%
50% do imbalance que foi gerado ali no trade de abertura, mas era um tradezinho que pagava fácil aí 30 pontos, né? E quem soube aproveitar conseguiu fazer dinheiro. Então eu vou deixar marcada essa região de liquidez aqui, porque ela, bem como ela segurou aqui. Esse order block aqui continua válido, tá? Ele falhou o topo e o preço está numa consolidação. Então o que a gente tem que esperar no dólar aqui? Ou ele faz isso aqui, ou ele faz isso aqui, tá? De qualquer forma ele está nesse range. Nossa senhora, que desenho horrível! Ele está nesse range, e dentro desse range a gente faz o que? A gente opera conforme o nosso operacional. Chegou no fundo, ele compra. Chegou no topo, é venda. Opa, deixa eu só consertar aqui. Chegou no topo, é venda. E se ele abrir rompendo, aí sim confirma a nossa compra, certo? Mas as marcações não fogem muito disso daí no dólar, visto que o preço está consolidado dentro dessa região. Certo, turminha? Então era isso. Vou ficando por aqui. Tenham todos um excelente final de dia. Um ótimo pregão amanhã. Aguardo vocês aí às 9h30 aqui no YouTube para a gente fazer a nossa live e acompanhar o pregão. Um grande abraço a todos e até amanhã.